Olá! No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre as 6 principais causas de crises em crianças autistas. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Natácia Caetano, mãe do famoso Pedro Caetano, e nós somos do canal do Galerinha. Se você ainda não conhece a nossa história, te convido a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações, é claro. E também deixar o famoso like que o Pedrinho tanto ama, gente. Mas hoje eu vim aqui contar para vocês e conversar um pouquinho sobre as causas. Quais são as principais causas de crises na criança autista? Eu fiz um vídeo há um tempo atrás sobre a diferença entre a crise e a birra. É importante que os pais conheçam essa diferença. Vou deixar o link aqui e vou também já deixar abertos comentários para você que tem uma criança em casa e se identifica com esse assunto. Deixa aqui para nós o que é que você acha sobre isso. Você sabe diferenciar quando é que a sua criança tem uma crise ou uma birra? Isso é muito importante. Mas hoje eu vim falar para você quais são as 6 principais causas de crises em crianças autistas. Isso nos leva a pensar em situações muito difíceis de administrar. Por isso é muito importante que nós possamos ter um espaço para falar, para discutir sobre esse assunto. Vamos lá? Eu gosto sempre de iniciar esses assuntos mostrando que eu não estou aqui para elencar e classificar. Não é uma consequência de classificação. Primeiro, segundo, terceiro. Não, são 6 motivos e que um complementa o outro e um pode existir e pode acontecer sim, sem a necessidade do outro. Mas o primeiro deles está relacionado à sobrecarga sensorial. Pessoal, a criança autista geralmente ela tem também o transtorno no processamento sensorial, nas entradas sensoriais. Seja ela uma criança hipersensível ou hiporresponsiva. São diferenças no desenvolvimento, diferenças nos aspectos biológicos da criança, que são muito importantes e muito relevantes. Os pais precisam saber. Então, quando há essa alteração sensorial de maneira muito marcante, muito drástica, a consequência pode sim ser uma crise. E aí nós precisamos estar preparados para intervir da maneira adequada, certo? O segundo motivo, a segunda causa de crises em crianças autistas é a quebra da rotina, a mudança brusca da rotina, a falta de constância na rotina. O período que estamos vivendo de pandemia tem mostrado muito isso para nós, pais de crianças autistas. A criança ela precisa de uma rotina estruturada, organizada, com previsão daquilo que vai acontecer. Então, por exemplo, quando a criança está preparada para ir na casa dos avós, e isso foi anunciado a ela de maneira explícita, clara, objetiva, vamos nos arrumar porque vamos para a casa dos avós. E os avós são pessoas que ela gosta, que ela confia, que ela se sente segura, é um ambiente gostoso, agradável. Por acaso o carro quebra, ou então você não encontra a chave do carro. Aí acontece a quebra da rotina, a quebra daquilo que iria acontecer e que estava previsto. Provavelmente acontecerá, como consequência, uma crise. E aí você deverá estar pronto para agir, para trabalhar aquela situação com a sua criança de maneira com que você consiga atender aquela demanda, diminuir aquela crise, regular a sua criança. Vamos para o próximo? A terceira causa está relacionado a situações de conflito. As crianças autistas, geralmente, elas têm dificuldade em se colocar no lugar do outro, em compreender o que está acontecendo fora de contextos que elas convivem. Então, situações de conflito fazem parte dessas situações. Elas têm dificuldade em administrar situações de conflito.
diante de uma situação de conflito, então, onde, por exemplo, a mãe está corrigindo o irmão mais velho ou brigando mesmo com o irmão mais velho, e o irmão mais velho acaba chorando, acaba tendo um comportamento inadequado, a criança autista, ao presenciar essa situação de conflito, ela pode sim também entrar em crise, ok? O próximo motivo, a próxima causa que leva uma criança a ter uma possível crise, e aqui não significa que todas as crianças autistas terão exatamente esses comportamentos, ok? Você pode estar pensando, mas Natácia, o meu filho não entra em crise por causa desses motivos. Os motivos são outros. Tudo bem, aqui nós estamos falando de um modo geral as 6 principais causas. A próxima, e aí talvez você não conseguiu identificar isso como motivo, porque isso aconteceu com a gente, significa, está relacionada à ressaca social. Isso é uma coisa que eu aprendi há pouco tempo. Sim, ressaca social, esse é o termo. A criança, ela foi exposta a situações em que ela teve que conviver socialmente, em que ela teve que socializar e não de forma pressionada, não de forma imposta. Ela participou, já é uma criança que tem um certo convívio, tem uma certa interação social, mas após aquela socialização, após aquela interação, onde ela precisou se esforçar para manter um nível de conversa, para manter um nível de socialização, ela se cansou. Ela se cansou, ela se estressou e aí ela entra numa ressaca social e, consequentemente, em crise. Isso é uma novidade. Para mim, foi uma novidade. Se para você foi, comente aqui também. E aí nós vamos para o próximo. Excesso de informação. Essa é uma causa bem marcante em muitas crianças. A criança que é levada a ter um excesso de informações, por exemplo, na escola ou em um local onde ela precisa estar atenta por muito tempo, concentrada por muito tempo, também é motivo de crise. Ou no esporte, onde ela precisa prestar muita atenção naquilo que o professor está falando e dedicar muito tempo naquilo que ela precisa aprender, também está relacionado ao gatilho de uma crise. Muitas vezes a gente ouve isso, não é mesmo? Qual foi o gatilho da crise? O porquê? O que veio antes? Os 2 últimos motivos, as 2 últimas causas, são bem interessantes. E você que é pai precisa ficar atento e observar esses motivos. Todos eles precisam ser observados. O seu filho, ele vai precisar de apoio e você vai precisar prestar contas, entre aspas, para as terapeutas, quando elas te perguntarem qual foi o gatilho, o que levou o seu filho a ter crises, para que assim as crises possam diminuir. O quinto motivo, a quinta causa, é o excesso de informações. Às vezes o seu filho é sobrecarregado com muitas informações, seja na escola, seja na casa de um amiguinho, ou seja na casa dos avós, ou na sua própria casa. São muitas informações que levam a uma crise. E isso sim, pessoal, é possível. O último motivo, então, não menos importante, como eu disse anteriormente, nós não estamos aqui classificando, é a falta de compreensão. A criança autista, muitas vezes, ela tem muita dificuldade em compreender o que está acontecendo. Às vezes, a criança, ela não vai entender que a sua visita, por exemplo, chegou em determinado horário e precisa ir embora na hora que ela, a criança, quer dormir. E aí, ali você vê um motivo de crise. A criança, ela tem certas limitações na compreensão do quesito social. Então, muitas vezes ela não está contente com o que está acontecendo na casa dela, com o que está acontecendo ao seu redor, mas o fato de não compreender leva a uma crise. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem uma criança aí na sua casa ou se você tem um aluno com essas características, com essas dificuldades que apresentam alguns momentos de crise, comece a observar
o que é que veio antes da crise. E aí, então, você vai ser capaz de adiantar-se aquele momento, de adiantar-se aquela situação e talvez até evitar aquele momento de crise. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa um like aqui para nós, é muito importante para a gente saber se estamos no caminho certo. Comente, curta, compartilhe, mande para professores, pais que estão atuando ou que têm filhos nessa faixa etária. Para nós isso é muito importante. Um beijo e até o próximo vídeo.